A história segue o nosso protagonista conhecido como Yu, onde um dia ele acaba descobrindo que está com uma doença terminal. A única coisa que seu médico falou foi que poderia prescrever um remédio por enquanto, e era apenas isso. 2 anos depois, ele estava preso em seu quarto apenas jogando um jogo chamado Inner Lunatic. Ele já o concluiu 27 vezes, mas sabe que talvez essa seja a última vez, pois passou por vários hospitais e as respostas sempre foram as mesmas. Yu também não tem ninguém de importante para ligar, acreditando que no final ninguém se importa com ele. Ele não tem ninguém para passar seus últimos dias e só tem uma coisa para fazer: continuar jogando até o fim da sua vida. Com isso em mente, ele decide iniciar novamente o jogo, criando um novo personagem, sendo um gênio sensível à magia, escolhendo duas características, como o gênio da espada e o das artes marciais. Porém, o sistema avisa que ele terá uma penalidade por escolher duas características, e pede para remover uma delas para não sofrer a penalidade. A penalidade seria o tempo limite, e Yu percebe que esse personagem seria igual a ele, com o tempo limitado. Assim, ele inicia mais uma vez, mas para sua surpresa, quando ele clica em iniciar, sente algo estranho, acreditando que sua hora chegou. Ele fica triste porque queria ao menos escolher a maneira como morreria. Após a sincronização ser completa, para a surpresa de Yu, ao abrir os olhos novamente, ele está em outro lugar, e sente que esse quarto parece ser familiar. Ao olhar para um espelho, é neste momento que ele tem certeza de que foi transportado para dentro do jogo no qual jogou por anos, no papel do personagem Kinox, o personagem maluco da história. Kinox é um dos 3 mestres da escuridão, nascido em uma das famílias mais criminosas desse mundo e é o mais novo dos 5 irmãos. Sua família possui inúmeras gerações de gênios em magia e espada, mas Kinox é o único na família inteira sem talento algum. Essa falta de habilidade o encheu de raiva do mundo, levando-o a formar uma aliança com os demônios e se tornando o maior desastre na história desse jogo. Inicialmente, ele acredita estar apenas sonhando, mas logo em seguida uma tela de status surge diante dele, mostrando todas suas características, atributos e habilidades. No entanto, ele não entende o porquê de só ter 2 de energia, e também percebe que há muitas características negativas. É neste momento que ele descobre que esse é o mesmo personagem da sua última vez ao terminar esse jogo. Para piorar as coisas, agora há um tempo limite, e ele se pergunta se também pode morrer nesse lugar. Ele não consegue lembrar bem o motivo de criar um personagem assim, mas percebe que queria um personagem semelhante a si mesmo, sem ter para onde fugir, assim como ele, cujo único destino é a morte. Mas ele não acreditava que um personagem assim poderia causar um desastre tão grande neste mundo. Em seguida, uma tela aparece, informando que é uma mensagem não lida em sua caixa de entrada. Ao abrir a mensagem, alguém menciona seu nome verdadeiro. Ele não sabia se seus pais estavam vivos ou mortos, e a única coisa que sobrou foi o nome que lhe deram. Ele se pergunta se essa pessoa que enviou a mensagem sabe sobre seu passado na Terra. A mensagem diz que já faz um bom tempo, e os últimos 2 anos devem ter sido bem difíceis. Devido a isso, essa pessoa sugere que ele merece ao menos viver nesse lugar. Em seguida, aparece outra mensagem de bem-vindo de volta. Neste momento, ele tem certeza de que não era apenas um sonho, e que essa é sua nova realidade. Essa pessoa misteriosa menciona que há muitas coisas sobre sua identidade que não pode contar ainda, mas está disposto a ajudá-lo. A mensagem instrui que ele entre na Academia Elden e construa sua força, tentando seguir ao máximo a história principal, pois assim toda a verdade será revelada naturalmente. Yu está sem entender bem o que está realmente acontecendo. Com isso, ele decide primeiro organizar seus pensamentos. Ele nasceu como o boss final desse jogo, mas questiona se deve realmente seguir a história principal, já que isso significaria que ele iria eventualmente morrer. No entanto, mesmo que esse mundo seja sua nova realidade, não significa que ele irá desistir de recuperar suas memórias. Assim, não importa o que custe, ele está decidido a seguir a história principal, e assim recuperar suas memórias perdidas. E eventualmente descobriu o que realmente está fazendo nesse mundo para sobreviver, e assim está disposto a se tornar um verdadeiro vilão. Ele menciona que não mudou muita coisa em comparação com sua vida anterior, onde 2 anos antes, depois de perder suas memórias, estava em estado terminal, e cada momento que passava significava um passo mais próximo da morte. Ele vivia com medo de quando iria morrer, e a única coisa que mudou foi o cenário, para um mundo que ele conhece melhor agora. Em seguida, ele pergunta ao sistema que dia era, sendo informado que era 4 de fevereiro de 1812. Sabendo que não tinha muito tempo, ele se prepara para iniciar sua 28ª tentativa de zerar esse jogo. Quando tenta sair do quarto, ele sente algo estranho, e em seguida um aviso do sistema informa que a condição negativa foi ativada, onde ele se machucou apenas tentando abrir a porta, e agora ele precisa descansar para se recuperar. Ele se pergunta o que é de errado com esse corpo, pois é frágil demais. Enquanto andava distraído, ele acaba esbarrando em uma de suas empregadas. Ao olhar bem, de acordo com seu conhecimento, ele sabe que essa garota se chama Rona. Ela fica bastante assustada e pede desculpas, pedindo perdão por ter o machucado.
Ele se lembrava vagamente dela como um personagem extra, e a única coisa que recordava é ouvi-la falando pelas costas de Equinox. Isso é tudo que ele se lembra dela até o momento. Mas ele não entendia como a garota que parecia ser tão dócil poderia falar mal dele pelas costas. Yu diz que vai perdoá-la dessa vez, mas alerta que se ela cometer um erro novamente, as coisas podem ser diferentes. Em seguida, Yu percebe que está bastante quieto, mas é quando lembra que normalmente o seu personagem deveria estar maluco. Após isso, Rona pergunta para onde o jovem mestre está indo tão cedo. Yu responde que está indo para o salão de treino. As empregadas ficam surpresas com as palavras de Yu, e ele também convida Rona para vir junto com ele. As empregadas se perguntam se ele vai bater nela. No caminho para o salão de treino, Yu sabe que precisa sobreviver, pois depois de experimentar a sensação de morrer várias vezes, agora tem certeza de que não quer morrer. E para sobreviver, precisa se acostumar com suas novas circunstâncias o mais rápido possível. E como alguém que já jogou esse jogo 27 vezes, ele conhece a maioria dos aspectos escondidos desse jogo. Esse mundo tem uma história que coloca os anjos contra os demônios, junto com o Império. A parte especial do jogo é o grande número de customização, permitindo que diferentes jogadores joguem com estilos diferentes. As características inferiores, como comuns e talentosas, podem ser assimiladas várias vezes, enquanto a maioria dos casos, as características geniais só podem ser assimiladas uma vez. E usar uma característica genial facilita alcançar o topo daquele campo. No entanto, ele possui duas delas. Neste jogo, existe um conceito chamado penalidade de características quando são assimiladas além dos limites. Ele conseguiu tirar vantagem do sistema para assimilar duas características geniais, gênio sensível à magia e gênio da espada e do combate. Essas características fornecem habilidades com a espada, permitindo ao usuário alcançar o pico da esgrima. E também ser um gênio sensível à mana, torna-se mais eficiente ao lançar feitiços. Ele também sabia que existem muitas outras características úteis, como a habilidade do personagem principal, discernimento, que permite ao usuário ver a janela de status dos outros personagens. E mestre da atuação, que facilita ao usuário a ensinar facilmente em qualquer situação. E também mentalidade de aço, que quando usada em batalha possibilita ao usuário regular sua força mental e manter-se calmo. No entanto, o único problema seria as características negativas, e a pior delas é o tempo limite. A característica negativa frio causa frio constante para as pessoas, a menos que o usuário tenha uma habilidade quente. É quase impossível pisar em uma área congelada. E a enfermidade constante faz com que ele desmaie pelo menos uma vez em cada capítulo. Com isso, ele não tem escolha a não ser avançar um passo de cada vez. Rona se pergunta se Yu realmente vai treinar no salão de treino. Ao chegar ao salão, seu primeiro objetivo era lidar com a maldição da fraqueza, que o aflige desde o nascimento. E também sua taxa de crescimento é reduzida pela metade e ele se torna 2 vezes menos resistente aos debuffs inimigos. Com isso, Yu decide se livrar primeiro dessa maldição. Mas não importa o quanto ele pense sobre o assunto, só consegue chegar a uma conclusão, que está em uma situação difícil e complicada, pois ele não consegue sequer balançar a espada 10 vezes. Ao olhar ao redor, ele percebe que tem vários tipos de armas disponíveis. Isso acontece porque a origem de sua família começou com a espada. Quando se trata da sua família, dentre todos os títulos que os descreve bem, o melhor deles seria a alta classe da lâmina e da escuridão. Ganhar esse título foi o resultado de imbuir mana negra nas lâminas da espada para derrotar seus inimigos. Tudo isso graças à Lâmina do Comandante, também conhecida como Lâmina Tirana da Escuridão. Essa lâmina tem sido passada a cada líder da família, e eles têm continuado com o processo de passá-la de geração em geração. Além de sua habilidade em esgrima, ele tem várias vantagens por ser membro dessa família, principalmente em termos financeiros. Sua família é uma das maiores famílias nobres da história, e com isso são extremamente ricos, onde até mesmo o filho caçula, intitulado como inútil, tem dinheiro suficiente para nunca precisar trabalhar. Um pouco antes, ele pede a Rona para trazer uma espada de madeira junto com toalhas e água. Ela estava bastante surpresa por seu mestre estar pensando em se exercitar. Após isso, ele pede a ela para trazer algumas coisas. Como o dinheiro não é um problema, ele vai usar isso a seu favor. Ele pensa que tudo o que pediu iria demorar para encontrar e provavelmente ela só viria no outro dia. Mas ele precisa descobrir um jeito de resolver a maldição e melhorar sua estamina também. Pouco tempo depois, o mordomo-chefe chamado Enark aparece. E Yu sabe que ele é um dos principais administradores do continente da sua família, e não é alguém com quem ele possa lidar como quiser. Enark é o assessor direto do seu pai, chamado Theo. E Yu acredita que sua presença é algum tipo de evento que ele precisa enfrentar, pois geralmente Enark não se importa com ele. Com isso, ele se pergunta se Enark percebeu algo estranho, mas ele tem seu próprio jeito de lidar com isso. Assim, Yu usa a habilidade mestre da atuação, e pergunta o que ele está fazendo naquele lugar, já que deveria estar ao lado do líder da família. Enark responde que depois de receber a ordem de Theo, está ali para lhe dar algumas notícias. E Yu pergunta o que seria, e Enark responde que foi informado que Yu poderia participar do jantar naquela noite. E Yu responde que não pode ir hoje. Enark se pergunta o porquê seu mestre ter ordenado o jovem mestre participar desse jantar.
Enark menciona que a senhorita da família Starline veio visitar e parece que também veio para treinar. Onde se o jovem mestre não participar, ele tem certeza de que o líder ficará zangado. Sem escolhas, Yu confirma sua presença. Enark comenta que o jovem mestre está diferente. E Yu pergunta o que ele queria dizer. Enark diz que ele nunca se interessou por esgrima antes, e percebeu que ele estava vindo praticar por vontade própria. Yu é questionado sobre o motivo disso, e ele responde deixando claro que Enark não deve se atrever a ultrapassar os limites sendo apenas um mero mordomo, onde o que ele faz ou deixa de fazer não é da conta dele, pois ele tomará suas próprias decisões. Após isso, Enark pede desculpas. Após Yu sair, Enark se pergunta se ele notou alguma coisa, e sente que deveria reportar tudo isso ao líder da família. Ao retornar ao seu quarto, Yu fala que nunca cogitou que um evento desse tipo iria acontecer. Ele se pergunta o que teria acontecido se a possessão tivesse sido ativada. Porém, o que mais o intriga é o motivo da senhorita da família Starline estar naquele lugar. Ao cair da noite, Yu vai para o jantar da família, onde rapidamente seus irmãos começam a humilhá-lo. Pouco tempo depois, seu pai chega junto com a senhorita Starline. Seu pai informa que a jovem senhorita requisitou um treinamento para cavaleiros, e portanto, ela passará um tempo no território deles. Yu sabe que ela se chama Thalia, sendo a heroína desse jogo, a personagem que se opõe ao futuro do vilão Knox. Ele sabe que com o passar do tempo, chegará uma hora em que ela vai ficar uma espada em seu peito. Pouco tempo depois, o jantar é iniciado, e um dos irmãos de Yu fala para seu pai que já está na hora de decidir quem será o próximo a entrar na Academia Elden. Tal confirma dizendo que já é hora dele tomar a decisão. A Academia Elden é o lugar mais importante dentro desse jogo, onde os pupilos enfrentam todo tipo de situação, incluindo lutas contra demônios, que é a história principal do jogo. Yu sabe que precisa entrar na academia, onde terá que reunir seus próprios aliados, mas mantendo a maioria da estrutura da história original. Theo explica que a academia só permite a entrada de 3 indivíduos de cada família, para limitar a influência dos nobres. Ele já usou 2 das primeiras vagas para seus 2 primeiros filhos, restando agora apenas uma vaga para sua família. Yu sabe que antes de conseguir aliados, precisa garantir essa vaga, custe o que custar. Devido a isso, Theo decide seguir as tradições de sua família. Yu fala que seu pai está propondo uma luta entre seus filhos. Theo fica um pouco surpreso, pois nunca imaginou que Knox seria o primeiro a reagir. Ele informa que a luta ocorrerá em um mês e será decidido quem será o próximo a ingressar através de um duelo no salão de treino. Em seguida, um dos irmãos de Yu pede para Knox ficar quieto para não passar vergonha. E o outro irmão diz que idiotas fracos como Knox, que nunca empunharam uma espada, não tinha chance alguma contra eles. Yu responde dizendo que eles podem falar isso depois que o derrotar. Ele sabe que esse duelo é um evento importante que ele precisa enfrentar para conseguir a vaga da academia, e não está obrigado a ouvir esses insultos. Com determinação, Yu afirma que será ele quem entrará na academia. Thalia comenta que o jovem mestre parece estar bastante confiante. Neste momento, Yu percebe que acabou chamando a atenção da pessoa que menos deveria. Após esses eventos, Theo fala para Enark que, de acordo com o relatório dele, aparentemente havia algo diferente com Knox. Theo pensa que se não tivesse visto por si mesmo o que aconteceu, não teria acreditado. Ele se pergunta o que causou essa mudança, e até pondera que Knox foi possuído por algum demônio ou algo assim. Mas mesmo assim, isso chamou bastante sua atenção. Com isso, ele diz a Enark para continuar de olho em Knox. No outro dia, as empregadas estavam surpresas, pois o jovem mestre estava treinando no salão novamente. Mas elas se perguntam se correr é a única coisa que ele faz. Mesmo estando longe, Yu consegue escutar tudo o que suas empregadas dizem. Depois de correr bastante, sua estamina aumenta um pouco. Porém, isso era quase insignificante. Ele estava correndo porque seu maior problema era sua estamina, onde a condição para usar características gênio da espada e do combate é ter seus status de estamina acima de 4, onde qualquer um que não seja Knox na história já poderia usá-las desde o início. E com a maldição de fraqueza em vigor, a situação piora ainda mais, onde levou bastante tempo para aumentar sua estamina em apenas 1.9 pontos. Isso porque essa maldição reduz sua taxa de evolução pela metade, e o efeito negativo tempo limite também diminui sua taxa de evolução pela metade. Isso significa que ele teria que se esforçar 4 vezes mais do que as outras pessoas. E devido ao tempo limite, mesmo com todo o seu esforço, ele só poderia chegar a 15 de estamina. Mas ele decide ignorar isso por enquanto, pois tinha outros problemas para resolver agora. Em seguida, Ronen entrega os suprimentos que ele tinha pedido no dia anterior. Yu fica feliz por ela ter encontrado tudo mais rápido do que ele esperava, e acredita que poderá fazer progresso agora, onde ele vai utilizar seu conhecimento para resolver essa situação. Ronan pergunta por que ele precisa de tudo isso, afinal, venenos são difíceis de lidar e geralmente são muito caros. Ela questiona se o pergaminho não seria a única coisa útil dentro do que ele pediu. E Yu explica que isso é porque ninguém sabe como usá-los. Em seguida, ele bebe o veneno, assustando Ronan. Rapidamente, ele sente que o veneno é letal. Em seguida, aparece um painel informando que ele consumiu o veneno da Górgona de 3 cabeças. E como resultado, sua saúde temporariamente aumentará em 1.5 vezes.
E também foi iniciado o cronômetro até sua morte, onde ele teria apenas 10 minutos. Rona fala que vai chamar o mordomo-chefe, mas Yu pede para ela esperar. Após Yu comer o núcleo, Rona fica ainda mais assustada, dizendo que isso não era para comer. Isso porque após comer o núcleo de um golem, seu corpo seria petrificado lentamente. Porém, em seguida um mecanismo oculto é ativado, onde o veneno começa a reagir em conjunto com o núcleo. Yu fica feliz pois está dando tudo certo. Com seu conhecimento, ele sabia que originalmente o núcleo de um golem era usado para petrificar pessoas e aumentar suas defesas rapidamente, ou para criar golems artificiais. No entanto, ao ser combinado com o veneno da Górgona, o efeito do veneno é diluído, e o traço negativo da maldição da fraqueza desaparece. Yu fica bastante feliz por ter conseguido eliminar essa maldição. Rona ainda está muito assustada sem saber o que poderia acontecer, mas ele sabia que ainda faltava outro passo, onde ele usa uma poção de orvalho da fada da lembrança. Com isso, os efeitos de petrificação do núcleo de Golem desaparecem, e a poção começa a reagir em conjunto com o núcleo, ativando outro mecanismo oculto. Assim, ele consegue a bênção da evolução temporariamente. Tudo aconteceu conforme ele planejou, e faltava apenas mais um passo, que seria usar o pergaminho de evolução de estamina. Ao utilizar todos esses recursos, ele sabe que a taxa de evolução está dobrada em relação à maioria das pessoas normais. Com isso, ele poderia aumentar sua estamina muito mais rápido agora. Logo em seguida, Rona pula em cima dele e pergunta se ele está bem. Já que sua maldição foi removida, ele decide pegar um pouco mais leve com ela agora, e responde que está tudo bem e que ela não precisava se preocupar. E seu objetivo agora era correr muito. Thalia estava observando Yu de longe e comenta que não entende como alguém tão fraco como ele aceitaria o duelo contra seus irmãos. A empregada de Thalia pede para ela não falar assim dele, mas Thalia continua dizendo que ele nem sequer segura uma espada e tudo o que faz é correr. Ela menciona que até mesmo outros cavaleiros se ofereceram para ensiná-lo, mas ele rejeitou todos. Com isso, Thalia está convencida de que em um mês ele levará uma surra e isso será o fim de tudo. Entretanto, ela não entende o porquê algo está incomodando. Decidindo agir, Thalia vai até Yu e se apresenta. Ele se pergunta por que ela veio falar com ele. Yu pergunta o que ela queria. Thalia questiona por que ele tem uma atitude tão fria, acreditando que ele está apenas surpreso com sua beleza. Ela pergunta se ele tem certeza de que pode vencer seus irmãos e se foi por isso que aceitou o duelo. Ela também pergunta se por ele estar apenas correndo, ele realmente acha que tem alguma chance. Rona também concorda com ela. Thalia então fala que está disposta a ajudar. Mas Yu rapidamente recusa, dizendo que não tem interesse nisso, e pede para ela dar o fora. Irritada, ela questiona como ele se atreve a falar assim, e pergunta se ele trata assim alguém que está oferecendo ajuda. Devido a isso, ela diz que ele pode fazer como quiser. Yu percebe que isso vai complicar um pouco as coisas. Após ver o status de Thalia, ele nota que eles estão em outro nível. No jogo, a maioria dos adultos tem estamina em torno de 4, mas a dela é incrivelmente alta. Embora não seja comparada aos 3 mestres de espada do continente ou ao potencial de um dos 4 arquimagos, mas ela tem a capacidade de alcançar o nível deles. Além disso, o atributo mágico de fogo que Thalia usa a torna ainda mais forte. Ele sabe que o atributo mágico de fogo que ela possui eventualmente evolui para chamas brancas, e futuramente é usado para queimar Quinox demonizado. Ele considera que se conseguir fazer Thalia sua aliada, a história do futuro mudará drasticamente. Entretanto, ele precisa encontrar um jeito de seguir a história original e ao mesmo tempo evitar a morte. Mas ele se questiona se é realmente possível ficar de bem com a pessoa que vai matá-lo. Um mês depois, o instrutor de Thalia comenta que ela aprende as coisas bastante rápido, o que era esperado de alguém talentoso da família Stalainer. Mesmo após isso, ela não fica feliz com a situação, pois sua irmã estava em outro nível e ela se pergunta se pode se tornar uma cavaleira. Os cavaleiros jamais devem ser consumidos pela ganância, e devem permanecer contidos, sacrificando-se pelo bem maior e aprendendo os caminhos e as formas da espada, com o intuito de se tornar verdadeiros cavaleiros. Ela também duvida que Quinox seja realmente capaz de derrotar seus irmãos, que têm treinado por anos, enquanto ele só corre. Ela não acredita que ele consiga vencer esse duelo. No dia seguinte, chega o dia do duelo, e todos da família estão presentes. Theo pergunta a Enark qual é o resultado que ele acredita que terá esse duelo. Enark diz que, considerando as performances anteriores do Mestre Allen, ele acredita que ele será o vencedor, onde por mais que Quinox tenha mudado, ele não acredita que vencerá esse duelo, onde parece ser algo revoltante e impossível, pois ele também já trilhou o caminho de um cavaleiro ao lado do Patriarca. Algumas vezes a arte da espada pode ser bela, mas outras vezes pode ser bem simples, onde o nível é decidido pelo tempo de treino. E só há um jeito de uma pessoa virar a mesa e fazer alguém que estava à sua frente se ajoelhar diante dele. E esse é um muro que não pode ser escalado facilmente. Devido a isso, ele se pergunta se o jovem mestre Quinox nasceu com tal talento.
Mas Theo fala que a possibilidade nunca é zero, pois ele nasceu com o sangue da família Renyabu. Com isso, Theo acredita que seu caçula pode ter nascido com o talento de um imperador da espada. Um dia antes do duelo, mesmo tendo sorte bastante alta, ele não conseguiu alcançar 4 de estamina. Sua estamina estava em 3.8, e ele já estava exausto. Ronan pergunta se ela precisa continuar correndo junto com ele, e ele responde que mais tomaria conta dele, mas na verdade era apenas divertido para ele. Yu percebe que Ronan tem uma estamina muito boa, com isso decide dar uma olhada, e para sua surpresa era 4.5, o que a torna mais forte que um homem normal. Ele se pergunta qual o problema da sua família, pois ela já nasceu com status de estamina alto. Enquanto isso, ele está se matando para aumentar a sua, e já faz um mês que está nisso. Pouco tempo depois, Ronan diz que está anoitecendo e que o duelo será no outro dia, e sugere que ele descanse. Voltando para o dia do duelo, Allen pergunta por que ele não desiste logo. Onde mesmo que seja o desgosto da família, Allen fala que ele ainda é seu irmãozinho, e por isso não quer espancá-lo muito. Mesmo assim, Yu diz que parece que Allen não quer que ele desista. Allen confirma, dizendo que na verdade ele quer impressionar a filha da família Stilrainer, e acredita que Equinox poderá ajudar com isso. Yu sabe que a estamina de Allen é 8, o que torna quase impossível vencer nos modos normais. Em seguida, o duelo oficialmente para decidir quem vai ganhar o direito de entrar na Academia Elden é iniciado. Yu estava bastante nervoso, pois se perdesse, seria o fim. Ele precisava recuperar suas memórias e descobrir quem foi aquela pessoa que mandou aquela mensagem quando ele chegou a esse lugar. Rapidamente, Ali começa a atacar, mas Yu consegue desviar por pouco. Em seguida, Ali inicia uma onda de ataques. Yu sabia que perder significava desistir de tudo, mas se ganhar, poderia conquistar tudo. Após defender todos os ataques, a estamina de Yu aumenta um pouco. A mãe de Allen estava um pouco preocupada com o mais novo ter mudado sua personalidade, mas agora, observando a batalha, ela tem certeza de que seu filho Allen vai entrar na academia, e que algum dia a família será dela. Theo comenta que estava ansioso para ver como ele mudou, mas pergunta se isso é tudo que ele consegue fazer. Enark pergunta se deveria parar o duelo, pois se eles continuarem, o jovem mestre Equinox pode demorar a se recuperar. Yu sabe que os talentos de Allen e Hunt são realmente bons, mas também não são lá essas coisas, onde comparados com o primogênito Garen, ainda lhes falta muito. A habilidade de ter tudo a seus pés e de subjugar o adversário com poder esmagador, a lâmina tirânica da escuridão. Theo estava pensativo sobre para quem ele iria passar isso. Sem escolhas, Theo decide parar o duelo. Mas antes que ele consiga falar, Yu consegue aumentar ainda mais sua estamina, chegando finalmente a 4. E assim, seu traço do gênio da espada e do combate é ativado. E ele também utiliza sua habilidade Tempo do Gênio, onde tudo parece estar em câmera lenta, sendo uma habilidade que desacelera tudo à sua volta. Onde os movimentos do adversário parecem lentos, enquanto os seus ficam mais rápidos. Devido a isso, ele sabia que seria difícil usar essa habilidade por completo agora. Mas com seu traço gênio da espada e do combate, ele finalmente sentia que iria vencer esse duelo. E também agora estava achando isso divertido. Mesmo assim, ele sabia que não poderia baixar a guarda, já que a duração da habilidade era apenas 5 minutos, e precisava terminar tudo dentro desse tempo, não importa o que aconteça. Com isso, Yu fala que estava pegando leve, mas estava achando tudo isso muito chato, então pede para eles acabarem com isso o mais rápido possível, dizendo para seus dois irmãos virem de uma vez contra ele. Em seguida, ele pede ao seu pai para permitir que seus dois irmãos lutem ao mesmo tempo contra ele. Todos ficam surpresos e Theo sente que a energia de Equinox mudou, percebendo que ele tinha algo guardado em sua manga, e fica interessado em assistir mais um pouco. Assim, ele permite um confronto de 2 contra 1, e seus dois irmãos partem para cima dele com tudo bastante irritados. Mas mesmo tentando de tudo, seus irmãos não conseguem acertar ele. E devido ao efeito especial da habilidade Tempo do Gênio, sua proficiência no traço gênio da espada e do combate aumenta, permitindo que ele veja todos os movimentos das espadas e se defenda facilmente. Todos na plateia não acreditam no que estão vendo, pois aquela pessoa que derrotou seus irmãos era mesmo Equinox, antes visto como o desgosto da família. Após o fim da batalha, Yu é escolhido para frequentar a academia, e Thalia fica ansiosa para falar com ele. No entanto, pouco tempo depois, Yu percebe que seu corpo não suportou o uso excessivo da habilidade. O Tempo do Gênio tem uma grande falha, onde ao usá-la ele recebe um debuff conhecido como Declínio, onde se ele ultrapassar o tempo de duração da habilidade, perderá tempo de vida permanentemente e ficará mais propenso a ficar doente. Yu fica um pouco aliviado por o declínio não ter acontecido na frente das outras pessoas, pois isso poderia levar ao cancelamento da sua admissão na academia. Logo em seguida, Thalia chega e pergunta se ele se machucou durante a luta. Ele se pergunta se ela descobriu o declínio da habilidade. Entre todas as pessoas, ela é uma das piores para saber disso, mas ele não podia permitir que Theo descobrisse sobre esse problema. Thalia fala que não acreditou que ele conseguiu ganhar a luta entre seus irmãos com esse corpo debilitado. Ela fala que no primeiro dia viu ele balançando uma espada de madeira sem nenhuma habilidade, e não entendeu como alguém assim poderia vencer. E com isso, ela reconhece que ele é talentoso, e quer saber como ele desenvolveu esse talento e como treinou.
Porém, ela nota que após o duelo terminar, ele ficou em estado lamentável. Ela não entende o que está acontecendo e por que ele reagiu assim, pois ele conseguiu superar seus irmãos, provando que não é um inútil como os rumores diziam. Ela pergunta se ele está bem, mas ele pede para não tocá-lo. Nos últimos 2 anos, por ter ficado obcecado com os jogos, tornou-se difícil para ele se relacionar com os outros. Além disso, Thalia, a personagem, queria matá-lo de acordo com a história. Após esse esclarecimento, ela se desculpa por ter entendido mal. Ela havia ouvido dizer que ela era frágil desde o nascimento, e por isso ele havia focado apenas no treinamento de estamina. Com isso, ela pede desculpas por ter julgado erradamente a situação. Ela também comenta que agir como inútil provavelmente não era o que ele queria, mas as pessoas podem cometer erros assim, e ele não sabia como responder. Ele percebe que ela é muito honesta, assim como no jogo, onde embora saiba que ela tem traços de uma cavaleira e seja uma filha de uma família respeitável de duques, deve ser difícil para ela admitir que está errada. Após isso, Yu pede para ela não espalhar o que viu agora para os outros. Thalia concorda em manter sua promessa. Com isso, Yu pensa que provavelmente não precisa se preocupar com as outras pessoas descobrindo sobre o declínio por enquanto. Mais tarde, Theo estava feliz porque seu palpite estava correto, e pergunta a Enark o que ele pensava sobre o talento de Equinox. Enark disse que no começo não conseguia entender porque ele permitia apanhar, mas entre as crianças da sua idade, incluindo os outros jovens mestres, ele acredita que Equinox é o melhor de todos. Theo também concorda e sente que Equinox ainda tem alguns talentos escondidos deles. Devido a isso, ele pede a Enark para monitorar todos os movimentos de Equinox e não fazer nada além de observar, não importa o que ele faça. Theo se questiona se Equinox tem o talento suficiente para herdar a lâmina tirana da escuridão. Ele também destaca que o que Enark está fazendo é importante, então ele deve levar isso a sério. Após esses eventos, um painel aparece para Yu, indicando que a missão de tutorial foi concluída. Ele percebe que mesmo esse mundo se tornando sua nova realidade, o sistema de jogo ainda está com ele, e ele ganhou recompensas, obtendo 3 pontos de estatística. Ele reflete sobre o mês inteiro que passou correndo apenas para aumentar sua estamina em 2 pontos, onde se tivesse dado esses pontos antes teria sido muito mais fácil. Mas agora o atributo que ele precisa investir não é mais sua estamina, mas sim sua sorte. Isso porque é um atributo que não pode ser aumentado apenas com trabalho duro. De acordo com seu conhecimento no jogo, a sorte é o atributo mais valioso, e com isso ele decide testar sua sorte, onde ele ganhou um voucher gacha aleatório. Ele fica feliz que o sistema de benefícios ainda existe e decide ver o resultado do gacha. Ele fala que quando a sorte está no máximo, a chance de obter um rank intermediário ou superior é 95%, sendo o rank mais baixo o branco, o intermediário prata, o avançado ouro e o rank mais alto existente seria o arco-íris. Ele desejava obter pelo menos um rank ouro ou superior. E para sua felicidade, ele consegue um traço avançado, chamado Temor do Governante Supremo. Ele fica bastante contente por adquirir essa habilidade de debuff logo em sua primeira tentativa. Essa habilidade tem o efeito de reduzir todos os atributos daquele com valor total de estatística melhor do que o dele em 20%. Ele percebe que ainda tinha outra recompensa, onde ele poderia escolher mais uma habilidade única. Ele já tinha uma certa habilidade em mente, pois sabia que seu pai iria reunir todos os irmãos da propriedade em breve. Por isso, decidiu usar essa habilidade no momento adequado. Além disso, ele sabia que já havia se passado um tempo desde que a cerimônia de graduação da Academia de Elden terminou, e o segundo filho de sua família, chamado Grain, estava prestes a chegar. Devido a isso, ele teria que encontrar a peça oculta e lidar com Grain, onde ele não teria tempo para descansar. A única sorte era que ele provavelmente não precisava mais se preocupar com Thalia, pelo menos é o que ele espera. Ele sabia que ela não é o tipo de pessoa que quebra a promessa, e não tinha motivos para se aproximar dele. No entanto, no outro dia ela aparece novamente para se encontrar com ele. Ela quer saber como ele ficou tão forte tão rapidamente e deseja ficar mais forte também. Yu apenas responde que ela estava observando secretamente e sugere que ela treine por um mês. Mas ela não acredita e insiste que ele lhe conte como realmente treinou. Ele se lembra que Thalia era um personagem que queria ser reconhecida por sua irmã. Yu fala que antes dela pedir algo assim ou pensar em como treinar, ela deveria primeiro considerar o talento que possui. Ele também diz para ela não se comparar aos outros. Ao sair, ele se pergunta se ela vai vir atrás dele. Isso porque ele não poderia deixá-la ver quando ele ganha a peça oculta, pois ela pode matá-lo. Após isso, ele vai até o celeiro da família Renhabo, que é famoso por criar os melhores cavalos do continente. Theo explica que chamou todos para escolher um cavalo, que será seu companheiro para o resto da vida. Onde caso decidam se tornar um mago ou um cavaleiro, isso é especialmente importante, pois a Academia Elden ensina hipismo e o mundo do jogo possui várias guerras enormes, sendo preciso criar um novo cavalo caso o seu morra. Além disso, a magia de transporte é muito cara, tornando os cavalos um meio de transporte essencial. Equinox é o primeiro a escolher, e ele encontra um cavalo especial que lhe chama a atenção, decidido a escolhê-lo. Todos ficam surpresos com a sua escolha, e Theo oferece a ele outra chance para escolher um cavalo melhor, mostrando que acreditam que sua decisão foi ruim.
Mas ao analisar a tela de status do cavalo, ele sabia que era de rank alto, onde a maioria das criaturas invocadas são divididas em ranks, e dependendo da evolução, pode aumentar muito mais do que um rank. Com isso, ele sabe que isso significa que esse cavalo pode chegar pelo menos até o rank mais alto. Além do mais, ele era obsidiana, sendo o tipo mais raro entre os vários existentes. O nome se refere a um tipo de rocha vulcânica. Ele sabia que se o patriarca soubesse disso, teria pego esse cavalo sem dúvidas. Com isso, ele afirma que não vai mudar sua decisão e vai ficar com esse cavalo. No entanto, apesar de ter um traço positivo muito bom, ele possui um traço negativo chamado morte imprevista, com um tempo de vida inferior a 3 dias, sendo mais irritante do que o tempo limite. No entanto, com seu conhecimento, ele sabia que poderia salvá-lo. Seu pai questiona por que Yu faria essa escolha, se perguntando se ele estava se projetando no cavalo. Com isso, acredita que no final, Yu é apenas um emotivo e fraco, sendo uma decepção. Ele expressa a esperança de que Yu não se arrependa dessa decisão e vai embora. Yu se questiona se sua decisão foi realmente tão decepcionante. Em seguida, o mordomo pede para o jovem mestre escolher um nome para o cavalo. Yu o nomeia como Cal, o mesmo nome que usava quando jogava Inner Lunatic, sendo significativo para ele. Pouco tempo depois, ele percebe que não pode mostrar aos outros o que fará e leva Cal para o seu quarto. Ao observá-lo, Yu percebe que os olhos de Cal parecem determinados a viver, como se estivesse lutando pela vida. Logo em seguida, Yu menciona que sabe que Hona está do lado de fora e rapidamente ela entra, questionando como ele sabia que ela estava ali. Yu pede a ela para cuidar de Cal, o que a irrita, comentando que ela terá que cuidar de tudo sozinha. Yu diz que Cal é um cavalo doente e pede para ela fazer o seu melhor. Devido a isso, ela confirma. Yu pensa que isso é meio problemático, pois o que vai acontecer a seguir será um choque. Ele se questiona se Hona vai conseguir lidar com isso. 3 dias depois, Hona estava chorando muito, pois Cal acabou morrendo devido à morte prevista. Yu sabia que isso aconteceria, pois Hona se esforçou muito para cuidar de Cal e ele se sente mal por ela. No entanto, Cal não poderia ser salvo. Em seguida, Yu pede a Hona para parar de chorar, pois está o distraindo, e diz para ela não se preocupar, pois Cal voltará para o seu lado novamente. Hona questiona se há algo de errado com sua cabeça e Yu apenas pede para ela ficar atrás dele. Depois disso, ele pega um pergaminho e pensa que se aplicar mana nele pode funcionar. Pouco tempo depois, Hona pergunta se o jovem mestre sabe usar isso, dizendo que é ilegal. Yu pensa que não consegue controlar sua mana corretamente e diz que se ela continuar o distraindo, Cal morrerá pela segunda vez. Ele percebe que precisa se concentrar o máximo possível, pois ainda não conseguiu despertar seu traço de gênio sensível à mana. Neste império é proibido usar mana antes dos 15 anos, a menos que você seja um membro da família imperial. Por causa disso, em comparação com os outros aprendizes que começam a aprender a controlar mana mais tarde, os descendentes da família imperial são muito mais eficientes em magia. A única coisa que ele pode fazer agora é colocar o máximo de mana possível neste pergaminho. Ele consegue sentir uma energia leve nas palmas das suas mãos, que é mana. Yu pensa que isso é interessante. Ele estava usando um voucher de confirmação de habilidade de uso único e com isso não podia cometer nenhum erro. Em seguida, o sistema informa que a habilidade Livro dos Mortos Necromicron de uso único foi obtida e agora ele teria acesso à magia negra. O sistema informa que o alvo Cal pode ser revivido como um morto-vivo. Dentro de Inner Lunatic existem 2 tipos de seres que possuem o traço de morto-vivo. O primeiro tipo são criaturas trazidas de volta à vida com magia ou mana negra. Já o segundo tipo são aqueles trazidos de volta à vida sem um ego, renascido como os seres mais fortes permaneceram cegamente leais ao seu mestre. O problema é que só uma família realiza a revivência de cadáveres como mortos-vivos, ou seja, os Marvas, a família das sombras. Apesar de Renhabo ser igualmente uma família das sombras e também uma família de cavaleiros, os Marvas são uma família de magos negros necromantes. Nesse caso, Yu se questiona se os jogadores que não pertencem à família Marvas deveriam ser impedidos de usar esse tipo de habilidade, mas rapidamente ele nega. Isso porque o voucher de confirmação de habilidades de uso único lhe concedeu um Necromicron, também conhecido como Livro dos Mortos. No entanto, ele começa a sentir bastante o impacto do uso dessa habilidade em seu corpo, preocupando bastante Hona. Entretanto, ele sabe que precisa de um pouco mais, mas percebe que sua mana está acabando.
Em seguida, o sistema informa que ele ativou a habilidade com sucesso. Com isso, Soul Pet e Cal foi revivido como um morto-vivo, deixando Yu bastante feliz. Rona também fica bastante feliz. Em seguida, ele abre a tela de status de Cal e percebe que o traço morte prevista foi apagado. E devido a isso, Soul Pet temporário crescerá 1.5 vezes mais que o normal, podendo invocar e dissipar a invocação desse morto-vivo dependendo da mana do jogador. Yu declara que será seu mestre a partir de agora. Logo em seguida, Rona pula neles, bastante feliz, dizendo que pensou que algo ruim tivesse acontecido com ele e questiona como ele pode usar mana de maneira tão imprudente. Após isso, Yu pensa que a peça oculta é a próxima. Alguns dias depois, em outro lugar, Yu pensa que comparado com o jogo, essa estrada não é tão diferente assim. A segunda peça oculta da família Renyabu é um item que ele precisa conseguir, sendo a chave que o ajudará a compensar um pouco o traço de tempo limite. Em seguida, ele vê uma placa e pensa que isso não é mais um jogo, é a realidade. Na placa está escrito Floresta Mia, alertando que crianças pequenas que entram podem se perder e morrer, então não devem entrar não importa o que aconteça. Yu pensa que não quer morrer uma segunda vez. Pouco tempo depois, o sistema informa que ele entrou na Floresta das Crianças Perdidas, e a falha nesta missão resultará na morte do jogador. A Floresta das Crianças Perdidas dentro do território Renyabu tem a entrada proibida, onde não importa o quão habilidosos sejam os guias ou caçadores, devido à escuridão e o nevoeiro ainda teriam problemas para encontrar o caminho por aqui. É exatamente como o nome diz, este é um lugar que faz todos se perderem como uma criança. No entanto, ele sabia que também tem um significado diferente. Mesmo que um adulto crescido consiga matar um monstro, ele não ganhará nenhum artefato com isso. E quando são adultos, a dificuldade dos monstros aumenta. Ele morreu algumas vezes neste lugar para encontrar o jeito certo de concluir a tarefa, por isso a dificuldade dessa floresta é pelo menos 2 estrelas e meio, sendo 5 estrelas o máximo. E eu penso que este é um jogo onde a dificuldade é a pior. Quando ele jogou, tentou muito concluí-lo, mesmo sem saber quais itens apareceriam. E parando para pensar, este é o item perfeito para o traço tempo limite. Em seguida, ele acende uma tocha e pensa que a chave crucial para limpar a floresta das crianças perdidas é a direção da fumaça. Para ser mais exato, é o lado oposto para o qual ela vai. Antes de ir, ele pergunta até quando vai se esconder e pergunta se não vai se revelar agora. No entanto, nada acontece. Com isso, ele questiona se vai se esconder até o fim. Rapidamente, ele saca sua espada e ataca em direção a uma moita. Em outro lugar, Thalia comenta que isso não entra na sua cabeça de jeito nenhum. Em seguida, uma empregada chega e diz que estava implorando para ela parar de seguir o jovem mestre Yu por aí, onde se ela continuar fazendo isso, ela também vai levar uma bronca. Thalia fala que vai garantir que ela não seja demitida da família, com isso diz para ela não se preocupar. A empregada fala que não é isso que estava dizendo. Pouco tempo depois, a empregada pensa que a jovem senhorita Thalia já é talentosa o suficiente para que as pessoas a respeitem como a próxima matriarca. Ela se pergunta por que a jovem Thalia se sente inferior à própria irmã e está sendo tão impaciente assim. Ao entrar no quarto dela, para sua surpresa, ela não estava mais lá, acreditando que ela foi encontrar o jovem mestre Yu. Quem estava na moita espreitando era ela. Com isso, Yu pergunta o que ela estava fazendo neste lugar, mas antes que ela consiga falar, Yu diz para ela vir para trás dele, onde um lobo cinzento tinha aparecido. Thalia se pergunta se essa floresta é o território dos lobos cinzentos, onde ela só tem uma adaga com ela agora, sendo um problema. Logo em seguida, o lobo começa a uivar. Para a surpresa de Thalia, neste momento, Yui vai para cima dele, com suas habilidades dizima essa criatura sem dificuldade. Ela pensa que isso é incrível, onde mesmo sendo só um lobo, ele conseguiu derrotá-lo de uma forma tão limpa. Após isso, Yu diz que vai perguntar de novo, onde achou que seriam os seus irmãos que o seguiram, mas o que ela estava fazendo neste lugar. Bastante nervosa, ela começa a falar que não estava fazendo nada estranho, é só que de repente ele ficou tão forte e enquanto ela pensava em como ficar igual a ele, olhou pela janela. Daí ficou curiosa para saber para onde ele estava indo, ela sabia que ele tinha algum tipo de método de treinamento especial. Foi por isso que ela o seguiu e entrou nesta floresta. Neste momento, Yu pensa que tem certeza de 3 coisas. Thalia pensa muito bem sobre ele, ela não é hostil com ele e ela é uma criança que não sabe o quão perigoso é seguir os outros tão tarde da noite. E já que Thalia é uma das personagens principais, não pode simplesmente deixá-la neste lugar. Com isso, diz para segui-lo por enquanto e também fala que vai deixar uma coisa bem clara.
Ele não estava tentando ajudá-la, estava apenas tentando resolver essa situação para que não afete a sua família de algum jeito depois. Thalia se desculpa dizendo que errou. Yu pensa que ela provavelmente não vai fazer nada de perigoso de novo. Em seguida, quando ela vai falar uma coisa, vários lobos cinzentos aparecem. Devido a isso, Yu fala para Thalia se afastar dele, dizendo que vai ficar no seu caminho se ele for usar sua espada. Ele pensa que apesar dessas variáveis inesperadas, precisa se concentrar novamente. Isso é antes do início dos eventos do jogo. E já que é uma área dentro do prólogo, não vai ter nenhum boss, mas um monstro elite que é de um nível mais baixo vai aparecer no lugar dele. Uma forma evoluída do lobo cinzento que acabou de matar, chamado lobo cinzento de elite. Pouco tempo depois, eles se deparam com vários lobos cinzentos. Yu pensa que mesmo que conheça seu inimigo, não significa que as coisas vão sair bem para ele. Há momentos em que ele deve perceber que possivelmente está encurralado. Com isso, ele vai repetir o que sempre disse naquela época, em que jogava Inner Lunatic e ainda era uma pessoa comum, ele era apenas um fraco. Assim, com suas técnicas com a espada, é capaz de eliminar essa criatura. Thalia, enquanto observava tudo, pensa que isso é incrível. Ela tem certeza de que ele ainda não revelou todo o seu poder, já que a técnica de esgrima dele era ainda mais impressionante enquanto estava lutando contra os seus irmãos. Thalia se questiona se ele já matou lobos cinzentos antes, mas ela se lembra das suas palavras, dizendo para se afastar dele. Com isso, ela acredita que Yu pensa que ela ainda é muito fraca. Logo em seguida, Yu percebe que ele chegou, o lobo cinzento de elite. Em outro lugar, algumas pessoas estavam procurando por eles. Um dos mordomos encontrou algumas pegadas e sabia que eram do jovem mestre e da Lady Thalia. Acreditando que eles entraram na floresta das crianças perdidas, a empregada fica bastante assustada, dizendo que deve encontrá-los agora. Ernak fala que isso é impossível. A empregada pergunta por quê, e ele responde que é porque essa é uma floresta que nem mesmo o Renyabu conseguiram limpar ainda. A Floresta das Crianças Perdidas tem um dos maiores rankings dentro da família Renyabu, e apesar de serem conhecidos como a família das sombras mais forte do sul, o fato de ainda existir uma floresta que eles não conseguiram limpar basicamente diz que são incompetentes. Entretanto, o fato de que só pessoas que ainda não se tornaram adultas podem entrar na floresta e que ela só pode ser limpa com sucesso por crianças ainda não foi informado a eles. Ernak se pergunta por que o jovem mestre entrou na floresta, onde não acha que ele tenha sido enfeitiçado por algum monstro controlador de mentes. Ao olhar para esses rastros, ele definitivamente se moveu com cuidado, não há vestígios de alguém que tenha ultrapassado a barreira de mana mais forte desta propriedade também. Isso significa que o jovem mestre entrou na floresta porque quis. Com isso, ele sabia que estava errado, onde não pode mais recusar admitir que ele não é mais o jovem mestre Equinox fraco e frágil de antes. Com isso, fala que só existe um jeito de os dois voltarem. O jovem mestre tem que usar sua sabedoria e encontrar um caminho para sair da floresta. Dentro da floresta, Yu percebe que Thalia ainda não perdeu a concentração, apesar de estar com medo. Com isso, fala para ela não fazer nada desnecessário ou pode se machucar. Diz para ela ficar fora disso e guardar sua força para fugir se for atacada, pois só assim pode aumentar um pouco mais a sua chance de sobreviver. Yu pensa que, na verdade, matar um lobo de elite não é tão perigoso assim. Ele só quer que Thalia continue atenta e consiga reagir ao que está ao seu redor, mas percebe que ela aprendeu bem, embora ela ainda não esteja no nível em que pode confiar nela para lhe dar cobertura. Com isso, ele decide ativar sua habilidade Tempo do Gênio para matar todos de uma vez só. Após começar uma batalha contra os lobos, ele percebe que a batalha está mais difícil do que imaginou. Com isso, o lobo acaba chegando nas suas costas, mas para sua sorte, Thalia consegue eliminá-lo a tempo. Thalia pensa que, apesar de Yu ter lhe mandado fugir caso ficasse perigoso, ela não podia fazer isso, e Yu fica um pouco surpreso. Logo em seguida, outros lobos pulam nele, mas ele consegue derrotá-los. No entanto, ele percebe que o declínio da sua habilidade já apareceu. Entretanto, pensa que ainda não acabou, pois ainda faltava o lobo cinzento elite. O lobo rapidamente vai para cima dele, no entanto, Yu não consegue defender o ataque dele e é acertado. Com isso, se questiona se isso é realmente 2 estrelas e meia, pois esse lobo é mais esperto e astuto do que o do jogo.
O pegou de surpresa, mas ele devia ter percebido isso quando ele controlou os outros lobos antes. E imaginar que ele também conseguiria aproveitar o terreno e as vantagens geográficas. Devido a isso, ele pensa que primeiro precisa levantar a sua guarda. Quando a criatura vai para cima dele novamente, Yu acredita que acertou um golpe. Entretanto, o lobo, antes de ser acertado, vai para trás rapidamente. Yu percebe que o lobo já estava esperando por isso, que ele fizesse um movimento grande e mostrasse uma abertura. Yu não conseguiu prever isso. Ele se questiona se ficou muito animado porque já zerou várias vezes. Com isso, pensou que conseguiria fazer tudo, mas neste momento ele percebe que foi um pensamento idiota. No momento que o lobo iria acertá-lo, Thalia consegue acertá-lo com uma adaga. Assim, ele pensa que se isso conseguiu uma abertura, então ele pode derrotá-lo agora, e a pessoa que criou essa variável inesperada não foi ele. E assim, finalmente, ele consegue acertar um poderoso golpe no lobo, o derrotando. Devido a isso, os outros lobos vão embora, e Thalia, preocupada, pergunta se ele estava bem. Yu diz que foi apenas um arranhão. Thalia fala que estava feliz por ele não estar ferido em nenhum outro lugar. Logo em seguida, Thalia acaba vendo uma aranha e se assusta bastante. Yu se pergunta se é outro monstro, e ela acaba pulando em cima dele, dizendo que tem uma aranha. Yu fala que claramente ela não vai conseguir se tornar uma cavaleira assim. Mas, apesar de tudo, Yu pensa que ela fez um bom trabalho, pois foi graças a Thalia que conseguiu sobreviver e agora só precisam sair desta floresta, onde conseguiu o item que buscava. Em outro lugar, Enark pensa que o desaparecimento da senhorita Thalia vai criar um problema entre as duas famílias, já que muitas crianças desta área desaparecem na Floresta das Crianças Perdidas. Tem gente que secretamente diz que a família Renhabo é incompetente. Em seguida, outro mordomo fala para Enark olhar para a floresta, dizendo que a névoa da floresta está se dissipando. Enark não conseguia acreditar e se pergunta se eles conseguiram limpar essa floresta. A única esperança que eles tinham se tornou realidade. A empregada fala que isso significa que o jovem mestre Quinox está vivo e em seguida ele sai da floresta. Neste momento, Enark pensa que tem certeza agora. A hierarquia dos descendentes da família Renhabo está prestes a passar por um grande alvoroço. Yu pergunta por que todos estavam neste lugar. Enark fala que as pessoas da família também estavam preocupadas com seu desaparecimento. Yu comenta que não acredita que estejam preocupados com um inútil como ele. Após isso, a empregada o agradece por proteger a jovem senhorita Thalia. Yu fala para Thalia que ela se virou sozinha e não deve se culpar demais. Após isso, Yu comenta que acabou por agora e pensar que Enark estaria esperando do lado de fora da floresta com os cavaleiros. Isso foi totalmente inesperado, mas mesmo assim ele conseguiu a peça escondida. O sistema informa que ele obteve um novo acessório, o Anel da Chama Negra, com atributo de escuridão e dá mais um de estamina e de mana. Os requisitos para equipá-lo são apenas aqueles que são capazes de usar mana negra que podem equipá-lo. O efeito especial quando se derrota um alvo enquanto equipa este anel, uma quantidade muito pequena de força vital é roubada e vira sua. Quanto maior o rank do alvo derrotado, mais força vital ele roubará. Yu pensa que o único artefato que consegue roubar a força vital de alguém é este Anel da Chama Negra. Embora apenas ter esse anel não signifique que terá uma vida mais longa, a vida de uma pessoa não pode ser estendida infinitamente. E considerando que apenas uma quantidade muito pequena de força vital pode ser roubada, não será tão fácil superar o tempo limite. Mas, enquanto ele puder lutar e progredir, isso é muito melhor do que uma vida sem esperança à beira da morte. Ao colocar o anel, conseguia sentir sua força vital e mana aumentando. Em seguida, ele fala que sabe que Rona está do lado de fora e diz para ela entrar. Ela questiona se o jovem mestre pode ver através das paredes. Após isso, Yu pede para eles fazerem uma queda de braço. Rona fala que, se ela ganhar, ele terá que aumentar seu salário. Yu confirma, mas diz que se ela perder, 20% do salário dela será reduzido. Para surpresa dela, Yu consegue vencê-la sem dificuldade. Rona pergunta o que aconteceu e questiona se o jovem mestre sabe que não é adequado para um filho de uma família respeitável reduzir o salário miserável de uma empregada em 20%. Mas Yu fala que ele é apenas um inútil da família Renhabo, de acordo com rumores de alguém. Com isso, decidiu não se importar com coisas triviais como honra. Rona começa a chorar dizendo que sente muito.
Logo em seguida, para sua surpresa, o sistema informa que o efeito do traço enfermidade constante foi ativado. Com isso, obteve fratura de pulso de nível 2, além disso, obteve gripe de nível 1. Ele fica irritado com esses traços negativos e fala para Rona que vai cancelar a redução do seu salário. Mas, em troca, pede a ela para trazer gelo e uma toalha molhada, pensando que por enquanto ficará satisfeito em conseguir apenas o anel. As duas peças ocultas, Cal e o Anel da Chama Negra, já faziam 6 meses desde que ele conseguiu elas, mas infelizmente ainda não teve chance de usá-las. Após suas aventuras na floresta, ele ficou de castigo. Ele comenta que não é como se tivesse causado problemas, onde até limpou a floresta. Com isso, não acredita que lhe deram castigo em vez de uma recompensa e questiona se isso não estava errado para Rona. Ela confirma, mas diz que é uma serva que pertence à família, com isso irão baixar o salário dela se ela falar mal do patriarca. Io comenta que jura que se ela não agir de acordo com o que ele quer, vai reduzir seu salário. Io pensa que tem se esforçado bastante para se adaptar e ter uma vida produtiva enquanto observa a evolução de Cal. Mas não poderia continuar assim, sua vida está sendo encurtada neste exato momento, tendo 147 dias de tempo restante. Ele pensa que esse maldito sistema está mais interessado na sua vida do que ele mesmo, por explicar isso tão bem. Assim, fala que não aguenta mais isso, onde precisa ir até seu pai e conseguir permissão para sair de algum jeito. Pouco tempo depois, Ernark aparece e fala que o patriarca está convocando o jovem mestre. Em outro lugar, Theo pensa que no passado o enxame de demônios que estava lá, os humanos que foram pegos por eles e a noite do massacre foi como um desastre. E algum dia um dos seus filhos provavelmente vai aprender a lâmina tirânica da escuridão. Com isso, não pode confiar em probabilidades, precisa de um talento que seja certo, porque um deles vai ter que matá-lo. Em seguida, Ernark chega e fala que o jovem mestre estava vindo. Theo pensa que a Floresta das Crianças Perdidas é um lugar que nem mesmo ele sabia como limpar, e pensar que seu filho Quinox conseguiu fazer isso. Com isso, seria apropriado recompensá-lo. O motivo pelo qual estavam recompensando tão tarde é por causa das fortes objeções dos vassalos da família. Os vassalos não acreditam que Quinox, o inútil, mudou, e começaram uma investigação para verificar se foi ele mesmo quem limpou a floresta. Nem mesmo ele pode ignorar as opiniões dos vassalos da sua família, então a investigação foi um processo necessário. Em seguida, Yu chega e Theo fala que tem certeza que Yu já sabe que suas ações foram erradas e o confirma. Theo fala que mesmo assim é seu trabalho como patriarca dar crédito quando ele é merecido, mesmo que pertença a um inútil. Com isso, o convocou para discutir sua recompensa, assim vai atender a um pedido dele não importa qual seja. Yu fica surpreso se perguntando se ele vai realmente dar o que ele quiser. Onde até ele que jogava Inner Lunatic o tempo todo estava vendo Theo dar uma recompensa pela primeira vez, onde ele é geralmente autoritário e severo. Yu pergunta se realmente pode qualquer coisa. Theo fala como o patriarca de Rinhabo promete lhe conceder qualquer coisa, jurando pela longa história da Lâmina da Escuridão. Yu não pensou que ele estivesse falando sério, mas acredita que está. Theo fala que, no entanto, caso seu pedido seja muito ridículo, sua avaliação sobre Yu mudará, mas confia que ele não fará algo tão tolo assim. Yu confirma, mas pede algum tempo para pensar sobre isso. Theo confirma e diz que agora permitirá que ele saia da propriedade. No dia seguinte, Thalia fala que da próxima vez que se encontrarem será na Academia Elden. Yu não fala nada. Ernark diz que o jovem mestre deve responder quando a senhorita lhe faz uma pergunta. Assim, Yu fala que isso vai acontecer se ela se tornar uma cavaleira completa antes disso, onde não deve ficar toda assustada mesmo depois de ver uma aranha super enorme. Em seguida, Thalia dá um soco nele, e Yu pensa que seria melhor ter falado dos lobos do que aranhas. Thalia fala que de qualquer forma vai voltar depois de se tornar uma cavaleira completa. Em seguida, a empregada o agradece. Yu questiona o que o empregado da família Stilheim tem para lhe agradecer. Ela o agradece de novo por ter salvo a jovem senhorita Thalia. Yu fala que não é como se ele tivesse feito isso porque queria, assim fala para parar de lhe incomodar e ir embora. Após partirem, Yu pensa que estava sentindo que estava se acostumando com esta vida estranha. Ele pensa que não sabe o motivo exato, mas estava gostando. No entanto, não tinha tempo para descansar. Alguns dias depois, Rona fala que ele precisa arranjar uma nova empregada e novos servos, e Yu pensa sobre isso.
Logo em seguida, Enark chega e fala que a Academia Elden enviou uma empregada em treinamento para ajudá-lo e a partir de agora ela estará o servindo. Por isso, veio apresentá-la. Ela se apresenta sendo chamada de Lovilia e diz que de agora em diante será sua empregada exclusiva. Yu sabia quem ela realmente era. Ao abrir a tela de status dela, ele percebe que ela estava monitorando o jogador com base nas ordens de seu pai. Yu pensa que quando seu tempo é limitado, parece que ele passa rápido demais. A única coisa positiva é que ele realmente estava evoluindo bem rápido, apesar de ter essa penalidade severa. E também logo vai ser admitido na Academia Elden. Rona fala que em 2 meses o mestre finalmente vai começar a ir para Elden e pergunta se ele estava nervoso. Yu questiona se ela estava tão feliz assim que ela vai se livrar dele enquanto está na academia. Ela começa a chorar dizendo que já está sentindo sua falta. Yu fala que não vai diminuir o salário dela, então não precisa exagerar. Yu pensa que nem sequer tem tempo para zoar com a cara dela. Onde dentro dos próximos 2 meses, se seus status não melhorarem nem um pouco, ele claramente não vai conseguir sobreviver dentro da Academia Elden. A melhor academia do Império, onde os cadetes mais monstruosos de todo o país se reúnem. Depois de sobreviver a esse lugar e o enredo principal começar, ele vai ter que bancar o papel do vilão Knox. Pensando que tudo isso é bastante difícil, mas também ele sabia que não iriam deixá-lo sair deste lugar à vontade. O seu pai Theo é um dos maiores vilões e um dos seres mais fortes deste mundo. Muitos perguntam se ele subiu até sua posição atual apenas por causa da esgrima, sendo bastante habilidoso, que poucos duvidam que esse seja o caso. Porém, o motivo principal de Theo ter conseguido defender seu lugar como mestre da família Renyabu é porque ele sempre suspeita de tudo e todos que o cercam. Um pouco antes, Theo fala que tem grandes expectativas nela, onde ouviu dizer que ela ficou para trás na linha de sucessão da família Lovilia. E se fizer direito desta vez, a família Renyabu não poupará esforços para apoiá-la como sucessora. Lovilia fala que ajudará o jovem mestre Knox com toda a sua sinceridade. Theo fala que não, devido a isso, ela diz que monitorar ele rigorosamente e irá relatar cada coisinha. Ao sair, ela pensa que não deve esquecer quem é seu mestre, onde de agora em diante não pode mais vacilar. Ao cair da noite, Yu pensa sobre a espiã, onde provavelmente Theo queria confirmar se ele é realmente Knox ou não, já que possessão demoníaca é uma coisa que acontece com frequência dentro de Inner Lunatic. E Knox é um personagem que teve seu corpo roubado pelo demônio número 1 Baal no enredo principal. Mas contanto que ele não descubra quem ele é de verdade está tudo bem, no entanto Lovilia é o problema. Enquanto ela não estiver envolvida na história principal, seria um desperdício jogá-la fora assim. Originalmente era para ela ter se tornado a chefe da sua família, mas os pais dela foram mortos pelo seu tio e ela perdeu a posição como próxima chefe. O que aconteceu depois foi óbvio, no fim ela virou empregada da família Renyabu e conseguiu escapar da sua família. Por fora pode parecer que está sempre sorrindo e animada, mas por dentro ela já está cansada e seca, uma personagem que está prestes a quebrar. E então a última decisão dela antes da primeira parte do plot principal começar foi tirar a própria vida. Yu se pergunta o que deve fazer agora, se questionando se é uma decisão certa mudar o enredo principal e salvar uma pessoa que deveria morrer. Apesar de que se ele fizesse isso seria o mesmo que enrolar uma corda no seu próprio pescoço. Alguns dias depois, Yu fala que vai caçar monstros dentro da floresta do território e também menciona que as duas vão junto com ele para ajudá-lo. Rona fica bastante assustada, dizendo que terá que tirar licença porque ficou doente do nada. Logo em seguida, Lovilia fala que vai. Rona diz para ela que não pode simplesmente concordar com tudo. Yu pensa que é normal uma empregada ter medo de caçar monstros, afinal esse pedido é ridículo. E mesmo sendo uma resposta rápida, ele percebe que ela estava tremendo. Yu diz a Rona que sabe que ela já usou todas as suas licenças, então não tem permissão para tirar licença. Ela questiona como ele pode fazer isso, e Yu pergunta se ela já esqueceu que ele é apenas um inútil. E se ela não obedecer, vai reduzir seu salário, mas começará pegando leve com ela, iniciando com metade do seu pagamento anual. Ela pergunta se ele quer que ela leve um arco ou uma espada. Após isso, Lovilia pergunta se pode informar ao Sr. Theo que vai sair da propriedade antes de começar a se preparar. Yu confirma e pensa que por hora sua prioridade será aumentar seu tempo de vida, agora que é livre para ir onde quiser.
Alguns dias depois, na floresta das crianças perdidas, que depois de ser limpa agora parecia uma floresta normal, Yu estava eliminando os lobos para roubar um pouco da vida deles. Em seguida, decide dar uma olhada, onde já havia matado todos os lobos nessa área. Como conseguiu ganhar 2 horas de vida com essa caçada, pode-se considerar que foi quase um sucesso. Lovilha então comenta que já faz 1 hora desde que o mestre começou a caçar e pergunta se não estava cansado. Yu pensa que isso é ruim, pois levou muito mais tempo, já que não ativou o tempo do gênio. Isso quer dizer que só ganhou 1 hora. Ele sabia que os cálculos não iam ser equilibrados, mas isso está muito injusto. Onde não é como se ele pudesse ficar matando monstros toda hora, mas a sua maior preocupação é que tem um número muito limitado de monstros, e ele já tinha matado a maioria deles, visto que está caçando alguns dias. Com isso, nesse ritmo, o seu plano de ter uma vida boa vai acabar indo por água abaixo. Assim comenta que não ter mais tantos monstros por perto também é um problema. Lovilha diz que não acredita que o senhor pense que isso seja um problema, onde se as outras pessoas ouvissem isso, elas iam pensar que ele é super esquisito. Sem ter mais monstros, Yu decide voltar para a mansão. Lovilha pergunta se deve esquentar água para o seu banho. Yu pensa como esperado de um assistente gênio, assim diz que quer tomar um banho antes do jantar, com isso pede para ela garantir que tudo esteja pronto na hora certa, e ela confirma. Em seguida, Yu diz que quer fazer uma pergunta antes, onde ele questiona a quem ela serve, a deixando surpresa. O traço de assistente gênio, não importa o quão bela e grandiosa uma espada seja, se não puder usá-la, não vai hesitar em jogá-la fora. Lovilha não fala nada, com isso Yu diz que então esta é sua resposta. Lovilha fala que ainda não disse nada, mas Yu responde que já entendeu o que ela quer dizer, dizendo que não precisa se preocupar. Assim, fala que não pretende interrogá-la mais, na verdade ele até agradece, pelo menos não mentiu. Onde ele diz que não importa quem ela serve, vai tratá-la como se fosse uma das deles. Com isso, caso ela precise, também pode usá-lo, era só isso que queria dizer. Yu pensa que comparado a ter uma confiança mútua, questiona se não seria o bastante se eles fizessem uso um do outro. Afinal, esse já é o tipo de relação que tem com ela. Ao cair da noite, Ronan pergunta se o jovem mestre não é muito cruel, onde ele sempre diz que se ela não correr junto com ele, então seu treinamento não vai ter graça. Lovilha pensa que já tem escutado os rumores de que o jovem mestre Equinox tinha mudado, desde quando ainda estava na sua família. No começo pensou que era tudo invenção, já que é raro alguém mudar tanto assim, mas disseram que ele derrotou os gêmeos com um só golpe e conseguiu o direito de participar da academia. Além disso, ele também conseguiu solidificar a sua posição dentro da família, totalmente diferente dela, que, apesar de ser uma sucessora legítima, teve sua queda terrível. E o que ele disse para ela se pergunta o que será que ele quis sugerir, com isso de também poder usar ele. Um pouco depois, um boato infundado começou a se espalhar dentro de Renhabu, dizendo que Lovilha foi expulsa da sua família e agora ela não merece mais ser o empregado da família Renhabu. Ela recebe uma carta que diz que ela, a sucessora incompetente, a qual vendeu sua família, será responsabilizada por seus pecados e será privada de todo e qualquer direito que possuía como descendente de linhagem direta. Ela pensa que também parece que não vai poder ficar em Renhabu por muito mais tempo, mas já esperava isso, afinal, dentre as famílias das sombras, Renhabu é a das maiores delas. Mas, mesmo que ela esteja sendo usada como empregada de um inútil para uma plebeia que perdeu sua família, ela não tem direito de servi-lo. Logo mais será demitida, então vai servir outra pessoa. Ao ir na cozinha, ela percebe que todo mundo já ouviu sobre os boatos. No entanto, ela pensa que já estava acostumada a ser olhada com desdém. Logo em seguida, Ronan chega e fala que estava procurando por ela a tarde toda. Lovilha se pergunta se por acaso ela não estava sabendo dos rumores, ou será que ela estava zombando dela, ou realmente a considera uma amiga. Qualquer que seja o caso, ela está sendo bem idiota agora. Ela, Ronan e o mestre Equinox todos estão sendo idiotas. Em outro lugar, Yu pensa que o fim está próximo. Além de Lovilha, provavelmente Theo também recebeu a carta. Ele sabe que os crimes dos quais acusaram o pai de Lovilha foram todos completamente fabricados, mas também sabe que é capaz de ajudá-la. Entretanto, se ele ajudá-la a sobreviver, não tem como saber que tipo de efeito borboleta vai ser causado depois. Pouco tempo depois, ele retorna para a floresta para eliminar os lobos.
Rona questiona se o jovem mestre não parece estar meio agressivo, onde ele costumava ser um pouco mais piedoso no passado, mas agora ele está meio diferente. Lovilha pensa que isso está deixando-a inquieta, e Yu pensa que já deveria ser hora de ele aparecer, se perguntando se ele não vai aparecer. Na floresta das crianças perdidas, há uma criatura que aparece aleatoriamente quando sobram apenas 20% dos monstros, o monstro boss oculto. Ele estava pensando em matá-lo porque achou que isso ajudaria a aumentar os seus status, porém acha que não vai funcionar. Logo em seguida, ele sente algo e acaba sendo atacado, e Yu percebe que essa velocidade está em um nível totalmente diferente, acreditando que o boss oculto apareceu. Onde desta vez é o Rei Vespa de Elite, e com isso ele sabia que ia dar trabalho, mas não é como se ele estivesse em um nível que não pudesse matar. Para sua surpresa, em seguida Lovilha entra na sua frente para ajudá-lo. Ele pensa que mesmo que Lovilha não ajudasse, esse era um ataque que ele conseguia deter ou desviar facilmente. Com isso, se questiona por que ela o salvou. Ele se pergunta quantas pessoas seriam capazes de correr até um monstro que apareceu assim de repente. Assim, também vai ter que usar isso para salvá-la. Rapidamente, ele ativa o tempo do gênio. No passado, uma pessoa questiona por que Lovilha está sempre caindo, outra confirma dizendo que nunca teve um dia em que os arranhões do joelho dela estivessem completamente curados. Era isso o que os seus pais sempre diziam para ela, que suas feridas nunca curavam por inteiro. No entanto, isso não se aplica só às feridas do seu joelho, também vale para as do seu coração. Com isso, ela se pergunta se desde o começo eles já tinham previsto tudo, a quem ela deveria servir. Voltando ao presente, o sistema informa que Yu derrotou o monstro e com isso recebeu recompensas adicionais. Yu fala para ela aguentar mais um pouco. Ela se pergunta se é assim que deveria ser a expressão de alguém que só estava tentando usá-la. Com isso, se pergunta o porquê a voz dele está trêmula e zangada. Na mansão, Theo fala que de fato isso é um problema. Enark fala que com base na sua investigação, o conteúdo da carta é verdadeiro, onde a família de Lovilha decidiu desertá-la de vez. Theo pensa que o motivo de ter trazido Lovilha até sua casa em primeiro lugar foi para poder tomar a família dela, visto que eles perderam os antigos líderes da casa e estão estáveis. Com isso, imaginou que essa seria a chance perfeita de assumir o controle deles. Por exemplo, se a situação dentro da família é tão desequilibrada a ponto da posição de sucessora ser incerta desse jeito, se a Academia Elden se envolvesse de alguma forma, eles deveriam conseguir subjugá-la. Mas o que acontecerá se Lovilha for expulsa da família antes que ele consiga executar qualquer plano? Assim, fala que não tem escolha e questiona o que Enark sugere o que façam com ela. Ele fala que, embora seja uma pena se deixarem uma empregada que não pertence a alguma família ao lado do jovem mestre Equinox, eles seriam menosprezados pela Academia Elden. Com isso, acha que deveriam lidar com isso discretamente, e Theo concorda. Logo em seguida, outro empregado chega e fala que o jovem mestre Equinox veio carregando uma empregada que foi ferida durante a sua caçada. Ela foi envenenada e se encontra em um estado crítico, e ele usou um antídoto super caro sem permissão. Por isso, ele veio fazer o relatório. Enark pergunta se ele usou a poção de mandrácora purificante e o pregado confirma. Theo se pergunta se ele já se apegou assim tão rápido a essa empregada, onde ninguém pensava que o resultado poderia sair de um sentimento pessoal desses. Pouco tempo depois, Rona estava chorando bastante e preocupada com Lovilha. Ela se pergunta o que aconteceu, se questionando se o jovem mestre está a salvo e por que ele fez aquilo naquela hora. Rona fala que o jovem mestre lhe deu o antídoto, onde ele ignorou completamente a negação do doutor em usá-lo e disse que era para lhe dar o antídoto a não ser que ele quisesse morrer. Lovilha não conseguia acreditar que ele lhe deu um antídoto de mandrácora, se perguntando se ele não disse que iria apenas usá-la. Lovilha pergunta onde estava o jovem mestre. Rona responde que ele foi procurar a camareira e era para avisá-lo quando ela acordasse, assim vai até ele. Após isso, Lovilha começa a preparar suas malas, pensando que não deveria estar neste lugar, onde a verdade é que sabe que não merece estar em lugar algum. Com isso, ela deixa uma carta juntamente com seu pingente. Quando ela está vindo embora, Yu a encontra e pergunta onde ela estava indo. Um pouco antes, Yu fala que uma pessoa está morrendo e tudo com o que ela está se preocupando é com a preciosidade da poção. O médico fala que não é isso, onde se o jovem mestre não tem permissão do patriarca para usá-la, então ele também não pode.
Yu questiona se a posição do médico nesta família é maior que a dele. Devido a isso, o doutor diz que sente muito. Yu fala que vai relatar isso pessoalmente a seu pai. Após isso, Yu vai se encontrar com seu pai. Theo questiona o que aconteceu, onde era bem raro ele vir procurá-lo, e questiona se é por causa da empregada. Em seguida, Yu ativa o mestre da atuação, assim fala que se lembra que Theo tinha lhe prometido conceder qualquer coisa que ele quisesse. Theo confirma, com isso Yu fala que quer que ele lhe dê Lovilha, mesmo que tenha sido desertada da sua família. Ele pensa que seja um efeito borboleta que influencia o enredo principal ou um espiã de Theo, ele não se importa mais com esse tipo de coisa. Naquele momento, quando a viu tentando salvá-lo, ele percebeu uma coisa, a resposta que ela não tinha lhe dito antes. Lovilha respondeu agora através das suas ações. Com isso, Theo fala que se é isso que ele quer, então terá. Em seguida, Yu fala que seu filho inútil só tem mais uma coisa a dizer, onde mesmo que ele seja seu pai, o sistema informa que a eficácia do mestre da atuação está decaindo por causa do seu estado conturbado. Yu, bastante irritado, pede para ele parar de brincar com seu pessoal e depois vai embora. E foi aí que se encontrou com Lovilha. Ela fala que vai embora, onde não acha que tem mais um lugar para ela, e agradece por tudo que o jovem mestre fez. Yu fala que vai perguntar novamente aonde ela pensa que vai, ao invés de lhe ajudar como sua empregada deveria. Lovilha fala que ele já sabe a resposta. Ela diz que recebeu ordens do patriarca para vigiá-lo, e isso também inclui enganá-lo, mas questiona o porquê ele está tentando a impedir. Onde ela o enganou esse tempo todo, com isso ela não teria o direito de reclamar de nada, mesmo que lhe expulsasse agora. Yu se pergunta se é assim que Lovilha é de verdade, esse lado dela se parece muito mais com o de uma pessoa viva. Um lado onde ela escolheria não desistir e que se esforçar mesmo que os tempos ficassem difíceis e sombrios. Yu fala que para começar as pessoas se enganam muito. Lovilha diz que cometeu uma grande ofensa contra o Senhor. Yu responde que é justamente por isso, onde depois de ter feito uma afronta dessas, ela quer simplesmente sair sem lhe compensar. Com isso, questiona quem disse que ela poderia ir embora, dizendo que ela vai ficar neste lugar. Onde não sabe o que o seu pai pensa, mas ele não precisa do nome da família dela, ele só precisa dos seus talentos. Com isso, diz para ela ficar neste lugar e falar para ela continuar ao seu lado, lhe ajudando, até que consiga lhe compensar por todo esse insulto como sua empregada. Ela confirma dizendo que vai ficar ao seu lado até o fim e pergunta se ele já sabe qual pessoa ela serve agora, e o confirma dizendo que sabe agora. Em outro lugar, Rona estava conversando com outra empregada dizendo que o jovem mestre ameaçou o médico, dizendo que iria matar ele. Logo em seguida, Yu chega e diz para ela evitar de ficar lhe insultando na sua frente. Após isso, Yu questiona se Lovilha sabe que vai para a academia com ele em 2 meses. Ela confirma e diz que já fez todas as preparações para isso. Yu questiona sobre isso. Ela diz que já preparou as coisas básicas que o senhor pode precisar, como livros, remédios, itens de emergência, roupas e o uniforme de cadete para viagens externas. Yu pensa que Lovilha não se esforça mais a sorrir na sua frente, onde é mais confortável com ela desse jeito. Porque não precisam mais dar elogios desnecessários um para o outro ou entrar em conversas sem sentido. Porém, em uma situação na qual forem arrastados para um beco sem saída, nesse caso, mesmo quando estiverem de costas um para o outro, eles não vão se trair. Alguns dias depois, Lovilha pergunta se estava tudo bem mesmo, dizendo que recentemente alguns boatos negativos sobre o senhor foram espalhados. Yu se pergunta se não é algum rumor que já existe, e é bem impressionante que possam ter boatos piores do que os já tinham antes. Lovilha diz que estão falando por aí que o motivo de ainda a manter como sua empregada é porque ele gosta dela. Yu pensa que não acreditava que iria sentir tanta vergonha assim interpretando o papel de Equinox. Em seguida, ele pede desculpas por isso, por ficar implicando com ela por sua causa. Ela fala que não foi por essa razão que contou isso, onde só pensou que o senhor poderia estar desconfortável por causa desses boatos. Yu diz que não precisa se preocupar, e ela já deve ter ouvido os rumores antigos também, sendo idiota e incompetente desta família. Mas ela diz que também tem rumores de que o jovem mestre é um pervertido. Ele acha isso bastante ruim, mas pensa que de qualquer modo sua imagem atual tá bem melhor agora. Antes era um fracote imprudente e inútil, mas agora é só um pirralho mais ou menos capaz que faz o que quer.
No entanto, ele precisa achar um equilíbrio, pois no final Knox é o vilão e deve continuar nesse papel para que a protagonista brilhe. Isso porque ele não é o personagem principal de Inner Lunatic. Após isso, Yu fala que tem uma tarefa para ela, onde, como ela já sabe, para conseguirem sobreviver na Academia Elden, não é só ela que precisa se preparar, ele também precisa. Lovilha pergunta sobre que tipo de preparações ele estava falando, e Yu pensa que o traço obstinado de Lovilha mostra como ela é uma pessoa absolutamente confiável e determinada. Com isso, não vai ter problema se ele revelar só um gostinho dos seus planos a ela. Na verdade, fica até mais fácil de mandar ela fazer as coisas se ela souber mais coisas sobre ele. Assim, revela que pretende estudar magia antes de entrar na academia e quer que ela o ajude com isso. Lovilha fala que o mestre já sabe que isso é ilegal no Império e pergunta se ele ainda quer fazer isso. E o confirma. Assim, Lovilha diz que tem certeza de que ele tomou uma decisão por algum motivo, com isso vai procurar alguns livros básicos que possam ajudá-lo. Yu pensa que isso é ótimo, onde ela é competente assim como esperado. Em seguida, ele se pergunta que tipo de confusão estava tendo do lado de fora, e para sua surpresa era porque o jovem mestre Grain estava chegando. Yu pensa que então ele voltou depois de se formar na Academia Elden, onde quase tinha esquecido desse evento importante. A chance de prolongar sua vida finalmente chegou, com isso fala para Lovilha que daqui para frente parece que vai precisar ir uma missão bem longe. Pouco tempo depois, Theo fala que Grain fez um ótimo trabalho se graduando em Elden. Ele é o segundo filho de Theo e um dos irmãos mais velhos de Knox. Ao analisar seus status, como esperado, ele é um cara luxuoso que gosta de mulheres materialistas e é um baita de um oportunista. O único motivo da verdadeira personalidade de Grain ainda não ter sido exposta foi porque Knox era um inútil ainda pior. Ele é ótimo em se dar bem com os outros no mundo da política, onde ele usou esse talento nos jogos políticos para se formar mais fácil na academia. Elden é muito famosa, mas também é bem difícil de se graduar lá. Menos de 1000 pessoas passam nos testes de admissão e entre elas só metade sai formada. Theo pergunta se a data dele de partida para Shadez já foi decidida. Grain confirma dizendo que vai para o sul em 3 dias. Theo fala que se está indo para lá nessa época do ano, então deve ser alguma missão para caçar monstros. Shadens fica um pouco mais afora da extensão de Renhabou e é um território neutro do sul. Também faz fronteira com o deserto subdesenvolvido de Tajain, no oriente. Lá, além de ser estéril, também é infestado de monstros, então é o pior tipo de terra deserta. A missão que Grain recebeu da família imperial foi para uma onda de monstros em Shadens. Porque o Império Arquirein tem uma regra, onde você deve completar a primeira missão dada por eles, a fim de se tornar um cavaleiro reconhecido pela família imperial. Yu sabia que essa não era apenas uma missão simples de caçar os monstros, e isso não vai terminar só como uma subhistória. Também tem várias outras linhas ainda mais complicadas envolvidas, portanto ele pode tirar muito lucro com isso. E logicamente para conseguir esse lucro, ele pede para ir junto com Grain. Grain fica surpreso e questiona do que ele estava falando, perguntando se ele sabe que tipo de lugar é aquele. Yu responde que ficou sabendo que é um território neutro, onde monstros atacam de repente de um jeito desregular e que bandidos aumentam suas forças em segredo. Grain fala que ouviu muito sobre ele, e Yu pensa que a habilidade que Grain tem é detecção precisa. Grain pergunta se é verdade que Yu limpou a floresta das crianças perdidas junto com a segunda filha dos Stalheim, e Yu confirma. Ele pensa que essa habilidade de Grain sabe quando alguém mente, e se o status do alvo é menor que o dele, logo ele vai conseguir descobrir o motivo disso. Resumindo, essa foi a habilidade que transformou ele em expert nos jogos políticos e em viver neste mundo. Grain fala que nesse caso também deve ser verdade que ele derrotou os gêmeos e contratou uma empregada plebeia. Entretanto, o que Grain não esperava é que Yu também tem a habilidade Mentalidade de Aço que pode counterar a detecção precisa. Com isso, Yu confirma tudo o que Grain tinha perguntado. Grain fala que entendeu, dizendo que Yu conquistou muitas coisas boas ultimamente, mas não pode deixar ele que nem mesmo foi admitido na Academia Elden acompanhá-lo nessa missão, onde preferia não ser a pessoa que vai recolher o seu corpo depois. Logo em seguida, Theo fala para esperar, dizendo que acha que ele mesmo pode garantir que isso não vai acontecer.
Com isso, diz para Graen levar seu irmão junto. Graen tenta falar, mas rapidamente Theo fala que é uma ordem e diz que sua família vai fornecer os suprimentos necessários para essa missão. Com isso, fala para fazerem as preparações necessárias para partir em 3 dias. Yu se pergunta o que aconteceu agora, se questionando se seu pai lhe deu permissão assim tão facilmente. Com isso, sabia que ele estava planejando alguma coisa. Após Theo sair, Graen pergunta se ele realmente enlouqueceu. Yu fala que não importa o quanto ele seja doido, será que consegue ser ainda mais do que já era. Em seguida, Graen o agarra e diz que é melhor tomar cuidado. Bastante irritado, fala que seria uma pena se ele se machucasse depois de ter ganhado essa chance rara de ir para Shardez. Logo em seguida, Lovilha acaba esbarrando em Yu e derramando o vinho. Ela se desculpa e diz que vai limpar isso agora mesmo, assim pede para ele ir para o seu quarto primeiro. Com isso, Yu fala para seu irmão que sua empregada cometeu um erro e sente muito, e assim vai embora. Mas antes de sair, fala que o verá em 3 dias, quando forem a subjugação em Shardez. Após saírem, Yu agradece a Lovilha, dizendo que graças a ela conseguiu se livrar de um problemão. Ela fala que com certeza o senhor tem um baita talento para se meter em confusão, mas ela questiona se vai ficar tudo bem já que Shardez é um lugar perigoso. Yu responde dizendo para ela relaxar, pois vai ficar tudo certo. Logo em seguida, Rona grita perguntando para onde ele disse que ia. Yu pensa se por acaso ela esqueceu que ele é o jovem mestre deste lugar. Assim, fala que já está tudo decidido. Ele se questiona se as notícias de um inútil se juntando às subjugações Shardez são tão chocantes assim. Lovilha fala que desta vez está do lado de Rona, onde ela acha que a região de Shardez é muito perigosa, com centenas de ataques de monstros e bandidos naquele lugar. Yu pensa que é exatamente por isso que está indo para lá, essa é sua chance de aumentar seu tempo de vida. Yu fala para ela ficar tranquila, onde sabe o que está fazendo e vai fazer essa missão sozinho. Entretanto, Lovilha fala que sente muito, mas não pode deixá-lo fazer isso, onde como sua empregada particular, ela tem o dever de lhe ajudar onde quer que esteja. Com isso, vai acompanhá-lo. Yu fala que ela pode se machucar, mas Lovilha diz que isso também vale para ele. Onde ela tinha ouvido de Rona que o senhor é bem fraco e tende a ficar doente facilmente, e com isso questiona se por acaso vai conseguir fazer uma viagem tão longa sem ela. E também o senhor sempre acaba esquecendo suas coisas, além disso suas roupas precisam ser lavadas, com isso pergunta se ele vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Yu pensa que isso faz sentido, este mundo é sua realidade agora. Ela mencionou alguns detalhes triviais com os quais ele não precisava se preocupar antes, quando isso era só um jogo. Mas se ele morrer, Lovilha também vai ter problemas com a sua posição dentro da família Renhabo, com isso acha que ela não tem outra escolha a não ser segui-lo. Assim, Yu permite, mas diz que ela vai ter que obedecer às suas ordens, e também precisa aprender a montar o Cal. Lovilha confirma dizendo que já é bem amiga do Cal. Rona pergunta como ela conseguiu virar amiga do Cal. Ela responde que gastou metade do seu salário para comprar alguns cubos de açúcar de alta qualidade para cavalos, daí ele se abriu bem rápido. Rona fica irritada, questionando se feno também não era gostoso. Em seguida, Yu pede para Lovilha ajudá-lo, já que ela está indo junto com ele e precisa que ela prepare algumas coisas. Yu pensa que Rona estava bastante preocupada agora, com isso se questiona se ela vai ficar bem. Após isso, Enark chega e fala que o patriarca gostaria de dar um item para o jovem mestre, e Yu se pergunta se é o dos suprimentos que Theo tinha mencionado. Entretanto, ele não sabe porquê, mas parecia que Theo estava do seu lado na hora do jantar, com isso tem certeza de que ele está tramando alguma coisa. Pouco tempo depois, Yu vai se encontrar com seu pai e questiona se Theo tem um item para lhe dar. Theo confirma, mas diz que se ele vai conseguir esse item ou não só vai depender dele. Yu rapidamente percebe que era a espada do primeiro patriarca de Renhabo, onde isso era totalmente inesperado, pois esse item nunca apareceu em Inner Lunatic antes. Onde mesmo sendo um jogador veterano que já zerou esse jogo 27 vezes, não sabia que isso existia. Mas se pergunta por que estava lhe dando, ele realmente não estava entendendo a situação agora, no entanto sabia que precisava colocar suas mãos nela. Theo comenta que provavelmente a espada deve parecer desgastada para ele, porém esta espada acompanhou o primeiro patriarca durante toda a vida dele e também esteve com ele por bastante tempo.
Yu pede para Theo dizer qual teste vai ter que fazer para consegui-la. Theo fala para Yu tentar segurar a espada. Assim que ele segura a espada, ela começa a emitir um poder. Yu rapidamente percebe que sua mana estava sendo absorvida e a cor da lâmina também mudou. Theo comenta que é como ele esperava e Yu já começou a sentir a mana e fala que a espada absorve a mana do mestre e libera múltiplas vezes. Yu fala que então acha que não vai ser uma espada fácil de usar. Em seguida, o sistema informa que sua mana está sendo absorvida muito depressa, devido a isso o traço mestre da atuação está instável. Yu sabia que isso seria perigoso para ele se sua mana for puxada assim tão rapidamente. Theo fala que se ele quiser receber essa espada, então só precisa aguentar segurá-la por 10 minutos, e Yu pensa que isso não vai ser fácil. Theo fala que o nome dessa espada é Stormbringer. O sistema informa que essa espada pode evoluir de intermediário para avançado, tendo o elemento mágico escuridão. E tem o efeito especial de sempre que ele matar algo com essa espada, ela absorverá sua mana e converterá em seu próprio status. E após ter absorvido uma grande quantidade de mana do jogador, a espada irá descarregá-la e desbloqueará seu poder. Yu pensa que esse tipo de informação não é importante agora. Em seguida, o sistema informa que sua mana foi completamente consumida, assim estava mudando a fonte de energia, forçando a conversão da força vital do jogador em mana. Assim, sua vida estava sendo rapidamente drenada. Rapidamente, ele pensa que não liga mais e precisa desistir. No entanto, ele não consegue soltar a espada. Enquanto observava, Theo se pergunta que tipo de item ela era. Uma espada mágica que dá um grande poder ao indivíduo que a carrega, ao mesmo tempo que o prejudica. O primeiro patriarca a usou para construir essa família, contudo, ao mesmo tempo que Renabol se tornou uma família das sombras respeitável, seus descendentes foram incapazes de empunhar devidamente essa espada. A maioria das pessoas já teria desmaiado de exaustão no momento em que segurassem, com isso conseguir durar mais de 10 minutos já teria sido bastante tempo. Ele mesmo mal consegue aguentar uma hora, porém, mesmo assim, ordenou ao seu filho caçula que sequer aprendeu a como controlar a mana a segurar essa espada. Incluindo um incidente no qual ele salvou sua empregada, que Nox sempre esteve envolvido em todos os tipos de grandes eventos que aconteceram nessa família, assim nada disso pode ser coincidência. Ele está evoluindo e muito mais do que ele esperou, com isso talvez ele seja tão talentoso quanto o Imperador da Espada. Foi por isso que decidiu testá-lo, e se ele conseguir aguentar 10 minutos empunhando isso, então significa que Kinox poderá se tornar o maior patriarca que já existiu na história da sua família. Além disso, ele irá superá-lo e eventualmente conseguirá matá-lo. Pouco tempo depois, Theo comenta que era como pensou, e Yu estava escondendo sua força. Yu questiona do que ele está falando. Theo apenas fala que agora essa espada é sua e sai. Yu pensa que pelo menos devolva sua força vital antes de sair. 3 dias depois, a viagem para a subjugação de Xadrez começou. Lovilha fala que tinha muitas coisas para trazer, mas devido à bolsa dimensional conseguiu guardar tudo. Ela pensa que ele estava esperando tanto para vir nessa missão, mas por que parece estar tão de bom humor? Yu pensa que apesar de Theo ter lhe dado outro item, além da Stormbringer, não está nem um pouco grato depois de ter visto sua força vital indo embora. E também percebe que Grain realmente trouxe um monte de coisas, mesmo tendo deixado vir junto com a condição de que ele carregasse tudo isso, ainda assim é meio demais. Mas como vai fazer uso dele está tudo bem. Pouco tempo depois, Yu percebe que acabaram se perdendo. Grain questiona se não garantiram que iam chegar lá. O cara se desculpa dizendo que é porque ele nunca pegou essa rota antes. Esse cara se chama Ron, sendo o capitão da Ordem dos Cavaleiros contratado por Grain. Assim, Yu vai até eles e pergunta se estão com algum problema. Grain apenas fala que não é da sua conta. Com isso, Yu fala que então eles se perderam. Irritado, Grain fala que já tinha dito que não era sua conta, mas Yu fala que pode levá-los até lá. Grain acha isso ridículo, afirmando que ele viveu dentro da mansão a vida toda e como conseguiria guiá-los até Xadrez. Yu pede para deixá-los guiá-los, pois é talentoso nisso. Inclusive, os vassalos de sua família já o elogiaram por suas habilidades de orientação. Lovilha pensa que essa é uma grande mentira. Grain sabe que seria um problema se chegassem muito tarde, mas e se Kinox não conseguir levá-los lá? Então, provavelmente ele pode esmagar a confiança dele se não conseguir. Assim, talvez não seja uma ideia tão ruim pegarem um pequeno desvio. Grain concorda em deixar Kinox guiá-los por enquanto.
Pouco tempo depois, os outros se perguntam como Knox conseguiu achar o caminho certo tão rapidamente. Graham, irritado, fala que o sul nem foi explorado ainda, onde até mesmo os guias treinados têm dificuldade em achar o caminho neste lugar. Ele pergunta como Knox fez isso e não consegue acreditar que ele encontrou o trajeto tão rapidamente. Yu pensa que é uma pena para Graham, mas já conhece essa rota. Para um jogador veterano, isso é fichinha. Ele já visitou Shaden centenas de vezes, visto que a área é um ponto estratégico. Em seguida, Lovilha pergunta como o jovem mestre encontrou o caminho tão rapidamente. Yu questiona se ela está vendo o que está no chão, dizendo que são as pegadas e as penas de um urso coruja, um monstro que vive no sul. Ele explica que o habitat deles é a fronteira sul de Shadens, e seguindo a direção desses rastros é possível achar o trajeto até Shadens facilmente. Lovilha pergunta se está tudo bem acamparem bem no habitat dos ursos coruja nesta noite, e Yu responde que como eles têm medo de fogo não virão para um acampamento com esse tanto de gente. Pouco tempo depois, começam a comentar que souberam que o jovem mestre Knox tinha mudado bastante, talvez até seja melhor que o segundo jovem mestre que estudou na academia. Graham questiona se não disseram que os gêmeos perderam para ele, outro cara confirma, assim Graham fala que tem que ver o quão forte ele é. O cara fala que felizmente tem um item perfeito para isso. Graham comenta que parece que Knox terá uma noite bem longa. Ao cair da noite, Yu percebe que já começou. Lovilha pergunta o que está acontecendo e Yu diz para ela ficar esperando na tenda. Ao sair, Yu se depara com 4 ogros. Rapidamente, ele percebe que a causa é aquela mancha, onde o odor está misturado com os feromônios de uma ogra fêmea. Ele acredita que Graham fez uso do fato de estar na época de acasalamento dos ogros para atraí-los até este lugar. Mesmo que Graham pretenda usá-los para intimidá-lo, isso vai ser fácil. Assim, Yu pede para Stormbring pegar sua força vital. Logo em seguida, o ogro vai para cima dele, mas Yu consegue desviar e com sua velocidade dizimam dele sem dificuldade. Outro tenta atacar, mas nada adianta. Com sua espada, Yu lança vários ataques nos outros rapidamente. Ele pensa que essa espada é muito boa. Ele estava preocupado que teria algum problema se ela começasse a consumir sua mana sem cuidado, como fez na frente de Tel, mas parece que se preocupou à toa. Ele sente como se ela estivesse se movendo exatamente na direção que ele quer e percebe que só falta mais um. Yu se pergunta se ele está querendo fugir, com isso não pode deixar, assim ele chama Cal e vai para cima do último ogro, o dizimando facilmente. O sistema informa que ele obteve 1 dia e 9 horas depois de derrotar os ogros. Em seguida, Lovilha vem e pergunta se estava tudo bem. Yu fala que disse para ela esperar na tenda. Ela questiona como esses ogros apareceram na entrada da floresta e pergunta se deveriam chamar o vigia noturno e acordar o resto do pessoal só por precaução. Yu responde que alguém atraiu os ogros para este lugar de propósito, o seu irmão. Ele fez uso do comportamento dos ogros para atacá-los, e foi por isso que armou a tenda dele bem longe da deles. Lovilha diz que isso quer dizer que o jovem mestre Graham está tentando mantê-lo sob controle, e o confirma. Aparentemente, Graham pensa que ele não merece estar na linha de sucessão da sua família, foi por isso que achou que seria melhor testar suas habilidades agora. Ele pensa que comparado a Garen, que é o filho mais velho, Graham não é tão forte. Então, não teve outra escolha a não ser usar um plano covarde desses para conseguir informações. Mas ele deveria deixá-lo saber que isso não funciona com ele. Lovilha pergunta o que ele estava tentando fazer e o questiona se ela sabe como se atrai ainda mais ogros, é usando o sangue deles. Os ogros são iguais aos humanos, eles virão querer vingar seus companheiros mortos. Pouco tempo depois, Graham pergunta o que estava acontecendo, onde o cristal de mana estava reagindo muito. Essa é uma ferramenta mágica que sente a mana dos monstros nas proximidades, com isso Graham questiona se está com defeito. Pois ainda estão na entrada da floresta e não tem como aparecer um monstro forte o bastante para ativar o cristal neste lugar. Logo em seguida, ele escuta um forte barulho. Após isso, outro cara chega e fala que o jovem mestre deve fugir agora. Graham pergunta o que está acontecendo e logo ele se depara com vários ogros. Ao amanhecer, após eliminarem os ogros, Graham pergunta quem colocou aquela coisa em cima da sua tenda. O cara fala que claramente tinha colocado na tenda do jovem mestre Knox. Em outro lugar, Yu fala que é uma linda manhã e pede para Lovilha sentar com ele para tomarem café. Ela fala que é apenas uma empregada, com isso não pode comer junto com seu mestre.
Yu responde que estão no meio de uma missão agora, tornando inconveniente se ela tiver que preparar sua comida separadamente. Também seria ruim se algum monstro aparecesse, pois poderia ser dezenas de ogros da mesma forma que aconteceu perto da tenda do seu irmão. Yu pergunta o que foi, e Lovilha responde que só estava pensando que o mestre que ela serve é bem sem vergonha, e Yu comenta que logo ela se acostumará com isso. Yu pensa que essa tenda manchada de sangue precisa ser jogada fora, pois vão continuar sendo perseguidos por ogros. Lovilha pergunta o que o mestre pretende fazer agora, questionando se deviam ajudá-los, e Yu rapidamente nega, perguntando por que ele faria isso. Lovilha fala que isso quer dizer que eles vão continuar sendo perseguidos. Yu confirma, dizendo que mesmo que mudem para longe deste lugar, provavelmente os ogros vão continuar indo atrás deles, mas ele pensa que era exatamente isso que ele queria. Porém, se ele dizer isso para ela, ele vai levar um baita sermão. Ele precisa que mais ogros apareçam para poder aumentar seu tempo de vida, e também logo mais vão precisar desses ogros. Com isso, fala para arrumarem tudo para partir. No segundo dia de viagem, Yu conseguiu assimilar com sucesso o terreno de toda essa área. Ele pensa que Shadens ainda está bem longe, então ficou meio preocupado, mas está de boa. Em seguida, Grain pergunta o que ele pretende fazer sobre os ogros que estão os perseguindo, questionando se ele vai dar um jeito neles. Rapidamente, Yu confirma, onde eles até poderiam fazer uma subjugação de grande escala neste lugar, mas dessa forma iriam chamar a atenção de outros monstros. Por isso, é melhor focarem em sair dessa floresta rapidamente, onde os ogros não serão mais problemas se escaparem deste lugar. Grain, irritado, pensa que de repente Yu assumiu o comando dos soldados sem ele perceber. Um dos soldados pergunta por que o jovem mestre continua batendo no chão, e Yu responde que é porque monstros podem aparecer a qualquer hora, e é bem neste lugar em que estão. Logo em seguida, um forte tremor acontece e Yu sabia que ele estava chegando, o verme. Esse é um monstro que se parece tanto com uma minhoca quanto uma serpente. Em Inner Lunatic, ele é conhecido como um dragão mal formado que não conseguiu se desenvolver direito. Ele pensa que graças a isso ele não pode usar magia, mas ainda é bem famoso por ser muito forte. Onde mesmo que dezenas de ogros viessem correndo na direção deles, o verme ainda seria o monstro mais difícil de derrotar. Mas ele estava bem ansioso para vê-lo, e provavelmente os soldados ficariam chocados se descobrissem que ele estava tentando atrair o verme para a superfície enquanto batia no chão. No entanto, estava tudo bem, assim fala para todos se esconderem nos arbustos, pois o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Ele nunca teve a intenção de se livrar desses ogros desde o início. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!